Chegou a hora da sua participação aqui no RN, o nosso telespectador, o Carlos Weismantel, do município gaúcho de São José do Inhacorá, nos enviou a seguinte mensagem. Olá, boa noite, gostaria de saber como vai ser o clima para outubro, que é o período de colheita do trigo do noroeste gaúcho. E novembro, quando ainda restam algumas áreas de trigo para serem colhidas, e é o início do plantio da soja. Sou produtor e cultivo as 3 principais culturas do estado, soja, milho e trigo. Abraço para a equipe do Canal Rural e a gente que agradece a sua audiência aí no Rio Grande do Sul, tá bom, Carlos? E olha só, Carlos, hoje não conseguimos trazer o mapa aí para a sua região, mas a nossa meteorologista, Amanda Souza, que foi consultada, disse que pelo menos nos próximos dias a previsão é de chuvas frequentes e volumosas no noroeste gaúcho. Bom, mas agora quem está conectado aqui com a gente para trazer um panorama sobre o mercado de trigo para os próximos meses é o consultor em gerenciamento de riscos da Stonex, o Jonathan Pinheiro. Jonathan, mais uma vez obrigado pela sua participação. Nos últimos dias a gente tem relatado aqui algumas quedas na Bolsa Internacional do Trigo, né? Hoje uma alta aí de quase 1%. Como é que tem que se comportar essa commodities em termos de precificação, hein? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Normalmente a gente está num período sazonal de queda de preços. O período agora é de entrada de um grande volume de oferta no hemisfério norte. A gente tem desde junho já o começo da entrada de safra da colheita em importantes países, Estados Unidos ainda colhendo, Europa colhendo, Rússia e Ucrânia estão em processo de colheita, França já encerrando a sua colheita. Então, no geral, grande parte da oferta global de trigo entra nesse período que se estende aí até esse final de agosto, uma parte em setembro ainda. O segundo semestre normalmente é de entrada de safra no mundo, né? A gente tem a partir de setembro o início da colheita no hemisfério sul. Então, no geral, esse é um período de uma maior pressão de oferta mesmo. Ela deve ceder um pouquinho a partir de outubro, com o ingresso ainda da colheita no hemisfério sul, mas um volume significativamente menor do que no hemisfério norte, né? Então é normal a gente ter esse período de maior pressão de oferta. Alguns repiques, existem algumas preocupações com algumas estimativas ainda de alguns países importantes, como o Canadá. A Índia já terminou sua colheita, mas se espera possíveis reajustes, algumas preocupações com alguns países da Europa, como a Alemanha, e também um grande produtor e grande consumidor global de trigo, que é a China, também se espera possíveis reajustes, existe a possibilidade de alguns reajustes, né? Isso tudo acaba trazendo uma preocupação e altas como hoje, né? E além disso, a gente tem a moeda norte-americana, muito importante para a comercialização internacional, e ela acaba trazendo um impacto principalmente na comercialização do trigo americano, né? A gente tem uma desvalorização em relação a outras moedas nos últimos pregões. Isso colaborou um pouquinho para essa recuperação de hoje também. Eu pulei aqui a ordem das perguntas, né? Porque na tarja está lá, especialista responde dúvidas sobre a cultura do trigo no Rio Grande do Sul. Então vou voltar para a primeira pergunta que eu deveria ter feito, né? O produtor estava preocupado em relação à interferência do El Niño. Você acha que esse fenômeno pode, de alguma forma, atrapalhar aí a produção dele? Sim, o El Niño é uma preocupação, né? Desde que a gente vê a transição aí do Laninha para o El Niño, os produtores de trigo e o mercado de trigo no geral está muito preocupado aqui no Brasil. Isso representa basicamente um período de maiores volumes de chuvas no período de colheita na região sul. Então, Paraná e Rio Grande do Sul, os principais produtores nacionais, né, acabam ficando um pouco vulneráveis e o risco é grande. A gente tem uma preocupação, todo o mercado acaba sendo prejudicado eventualmente com chuvas, devido a uma qualidade menor do trigo. Isso pode resultar eventualmente numa necessidade de buscar alternativas, a indústria buscar alternativas na compra do trigo, o produtor acaba recebendo menos. Então, isso tudo é um grande problema, né? Agora, mês de setembro, como a meteorologia de vocês confirmou, a gente também tem acompanhado os mapas, é um mês mais chuvoso, isso é uma preocupação principalmente para o Paraná. É, e justamente, né, chuvas constantes são uma grande preocupação, mas para o Rio Grande do Sul em específico, que normalmente fica um pouco mais vulnerável por ter uma colheita mais tardia, agora os mapas têm indicado uma preocupação um pouco menor. Algumas indicações já mostram que esse El Niño deve ser um pouco mais fraco, e as chuvas que estão previstas para final de outubro, essa transição entre setembro, outubro e até novembro mesmo, não são tão constantes. A gente tem períodos de chuvas, sim, mas
Na sequência, a gente tem já a retomada da incidência de sol, a maior volume de radiação, e isso é positivo. A gente já tem uma grande possibilidade de recuperação das lavouras, menor impacto dessas chuvas na qualidade do trigo, e isso nos coloca um otimismo aí da possibilidade, sim, de termos uma safra boa e de qualidade no Brasil novamente, mesmo em um ano de El Niño. Você falava sobre a questão da oferta, né? Como é que está a oferta aqui no Brasil? A gente sabe que o produtor investiu nessa cultura até pela questão do preço, em função da guerra na Ucrânia e na Rússia. Como é que está a questão da importação e das exportações também? O Brasil vem de 2 anos até, podemos dizer, atípicos, né? A gente tem grandes produções, estamos batendo novamente, segundo a nossa estimativa, possivelmente bateremos novamente um ano de safra recorde, 11 milhões de toneladas. O Brasil tem uma oferta, um estoque de passagem um pouco mais confortável nessa temporada, então o Brasil tem uma oferta representativa e os preços vêm respondendo a isso. A gente tem no mercado doméstico uma queda das cotações, como vocês devem estar acompanhando, né? Isso muito resultado também dessa expectativa, não só da oferta que temos, mas da que teremos depois dessa colheita, né? É claro que ainda temos muita preocupação em relação às chuvas que estão nesse radar. O mercado, de forma geral, está um pouco travado com relação a isso, né? A gente tem tanto os produtores preocupados com o que vão entregar, quanto os compradores com o que vão receber. Isso tem diminuído mais do que o normal a comercialização do trigo, mas no geral a oferta bastante abundante e uma expectativa de safra cheia muito grande novamente. Bom, eu quero te agradecer então, Jonathan, pela sua participação mais uma vez, falando sobre essa commodity tão importante. Até uma próxima, boa noite para você. Obrigado, um abração, até mais. Até mais, valeu. Bom, e você faça como o Carlos, né? Nos envia aí uma mensagem, você também pode mandar perguntas e sugestões, é fácil. Anote aí o nosso WhatsApp, 11 943 13 42 34. Eu estou esperando a sua participação.